abrisse as vossas Bíblias, aleluia, lá no livro de Gênesis capítulo 2, no verso 7, aleluia. Louvado seja Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Todo-Poderoso, aleluia. Gênesis, aleluia, no capítulo 2, no verso 7, aleluia, louvado seja Deus. Eu quero dizer nesta noite, amém, enquanto vocês estão procurando, aleluia, que assim também, que se eu falar alguma coisa que não esteja da maneira correta, qual está escrito, que vocês iam ter compreensão pelo fato, aleluia, de eu não enxergar. Eu quero dizer que infelizmente quando eu enxergava que eu podia ler a Bíblia, eu assim então não fiz. O que eu sei é pela misericórdia de Deus, porque Deus tem me dado graça de ouvir a palavra dele e esconder dentro do meu coração. Eu quero dizer nesta noite para você que está aqui, você que tem os teus olhos perfeitos, você que tem a oportunidade, aleluia, de ler a palavra do Senhor, que assim então você venha fazer, porque lá no Salmo 1 está escrito que bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém, aleluia, no caminho dos maus, não se aceita na roda dos escarnecedores, mas antes o teu prazer, aleluia, na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite, aleluia. Louvado seja Deus. Gênesis, aleluia, capítulo 2, verso 7, amém? E diz assim na palavra do Senhor: e criou o Senhor o homem, aleluia, do pó da terra, e soprou sobre as suas narinas o fôlego da vida, e ele se tornou um ser vivente, amém? Aleluia, louvado seja Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Todo-Poderoso. Esta palavra, aleluia, está nos falando, aleluia, sobre a vida de Adão. Adão foi um homem a qual Deus criou ele do pó da terra, e antes que Deus soprasse sobre as narinas de Adão, aleluia, o fôlego da vida, Adão ele era tão somente o que? Um boneco de barro, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero dizer que assim também é com a vida de muitos, aleluia, que estão aí fora. Assim também é com a vida de muitos que ainda, aleluia, não aceitaram a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Estas pessoas são assim também, aleluia, como um boneco, uma marionete nas garras do inimigo. O inimigo muitas das vezes faz o que bem quer, aleluia, com essas pessoas, aleluia. Eu quero dizer que na palavra do Senhor, aleluia, lá em João 10, no verso 10 também nos diz, aleluia, que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. E ele tem diversas maneiras para poder tentar fazer isso, aleluia, com a vida de uma pessoa. Muitas das vezes ele tenta levar, aleluia, a pessoa à destruição através do alcoolismo, muitas das vezes através das drogas, através do que? Aleluia, da prostituição, através, aleluia, do crime, do tráfico, enfim, aleluia, ele usa de diversas maneiras para poder, aleluia, acabar com a vida do homem e da mulher. Mas eu quero dizer que também, aleluia, na palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo ele veio para nos dar vida e vida com abundância, amém? Aleluia, louvado seja Deus. E o que é você ter uma vida, aleluia, com abundância? É você ter uma vida, aleluia, abençoada sobre todas as áreas, sobre todos os sentidos, aleluia. O que é necessário, aleluia, que você venha ter que fazer para poder obter esta vida abençoada, aleluia, esta vida a qual eu estou aqui dizendo, é tão necessário você fazer o que? O que está escrito ali no Salmo 37, no versículo, aleluia, 5, onde nos diz assim, aleluia: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. É tão necessário que você venha entregar a sua vida nas mãos do Senhor, para que assim então ele venha trabalhar em favor da tua vida, em favor do teu lar, em favor da vida, aleluia, da tua família, dos teus entes queridos, aleluia, louvado seja Deus, glorificado e exaltado seja o nome do todo, aleluia, poderoso. Eu quero dizer nesta noite, aleluia, com a minha vida não foi diferente. Durante muitos anos da minha vida, eu fui também assim, aleluia, como um boneco, como também uma marionete, aleluia, nas garras do inimigo. Eu quero dizer que tudo aquilo que eu vou relatar aqui aconteceu comigo ali na cidade de São Paulo, aonde eu morava.
aleluia. Eu quero dizer nesta noite que muitos olhavam para mim e diziam: olha, este daí, ele não tem mais jeito, isto daí é um caso perdido, aleluia. Este daí ele vai apodrecer atrás das grades da cadeia, ou logo vai descer a sepultura, aleluia. Louvado seja Deus. E assim, aleluia, é o que falavam de mim. Por quê? Porque assim eu também, como muito jovem, aleluia, que aí fora no mundo, quando eu tinha de 14 para 15 anos de idade, eu me mudei, aleluia, para um bairro chamado Jardim Imperador. Era próximo ali, aleluia, da favela do Jardim Sinhá, isso ali em São Paulo. Eu me lembro quando eu cheguei ali, eu comecei a fazer algumas amizades, eu comecei a andar ali com algumas pessoas, a quais tinham um hábito de beber, de entrar dentro de algumas festas, sem ser convidado, e ali muitas das vezes arrumavam briga, agrediam as pessoas, e assim eu comecei a fazer o mesmo, comecei a beber, comecei a arrumar brigas, aleluia, e fui andando com eles, e fui piorando a cada dia mais. E eu me lembro, aleluia, quando foi um certo dia, eu estava retornando ali da favela qual eu tinha o hábito de ficar, e ali na esquina onde eu morava havia um rapaz que morava na rua de cima. Ele estava na esquina sentado, e ele, aleluia, tinha um hábito, ele era viciado, aleluia, na maconha. Ele gostava, como diz aí fora, de queimar um baseadinho, de dar uns dois. Ali eu me lembro, eu pedi para que ele bolasse ali aquele famoso baseado que diz aí fora no mundo. E eu me lembro, eu comecei a fumar com ele, e ali eu fiquei por algumas horas ali, e fui para a minha casa. E quando foi no dia seguinte, quando eu me levantei, eu fui até a rua de cima, ali, aleluia, no morro onde eles tinham a mania de ficar e se reunir para se drogar. E ali por mais uma vez eu voltei a fumar maconha. E para não tomar muito tempo, o que aconteceu? Quando eu fui perceber, eu fui dar por mim, eu já estava viciado e dependente da maconha, amém? Porque é isso que acontece. Muitas das vezes, aleluia, a pessoa, o jovem, ele começa a beber da bebida, ele tem curiosidade de experimentar. A maconha foi o que aconteceu comigo, e quando eu fui perceber, eu já estava viciado. Eu não conseguia fazer nada sem antes bolar um cigarro de maconha para poder assim então fumar. Se eu ia jogar bola, eu fumava um baseado antes. Se eu ia namorar, enfim, tudo que eu ia fazer, eu fumava um baseado. Eu posso dizer aqui, ó, que muitas das vezes eu ia dormir muito louco e acordava muito louco. Eu fumava maconha dia e noite, entendeu? Eu era muito viciado, e da maconha, da bebida da maconha, aleluia, como sempre acontece, eu comecei também a cheirar cocaína, e comecei a cheirar cocaína, e assim eu fui levando a minha vida, aleluia, bebendo diariamente, fumando maconha, cheirando cocaína, arrumando brigas e mais brigas, me envolvendo a cada dia mais em confusão, aleluia. E eu me lembro, aleluia, quando foi um certo dia, até mesmo as pessoas chegavam em mim e falavam: olha, para com isso, teu fim vai ser triste, a minha família. E muitas das vezes eu não dava ouvido, eu não queria saber o porquê, porque eu pensava que eu estava sério, eu pensava que eu era o dono da razão, porque na palavra do Senhor nos diz, né, aleluia, lá em Provérbios, aleluia, 14, verso 12: há caminho para o homem que parece ser perfeito, mas o final deste caminho leva à morte. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero dizer nesta noite, aleluia, também, como na palavra de Deus nos diz lá no Salmo 42, no versículo 7, que um abismo ele puxa outro abismo. E da maconha, da cocaína, o que me aconteceu? Eu comecei também a usar o crack, aleluia. E o crack foi o que começou a me levar para o fundo do poço, aleluia. E eu quero dizer, aleluia, nesta noite, quando a minha família percebeu, aleluia, a maneira qual eu estava vivendo, como eu estava, o que eles fizeram? Eles começaram, aleluia, a fazer campanha em favor da minha vida. Eles começaram a orar em favor da minha vida, pedindo para que Deus me tirasse, aleluia, daquela vida, daquela situação a qual eu me encontrava, porque eles sabiam, aleluia, que o Deus a qual, aleluia, eles estavam servindo era um Deus a qual tinha o poder de reverter aquela situação. Eu quero dizer nesta noite, aleluia, que quanto mais a minha família orava, quanto mais ela fazia campanha, aleluia, ao invés de eu melhorar, o que acontecia? Eu ia piorando a cada dia mais. O porquê de tudo isso? Porque o inimigo, ele é astuto.
culto. Ele queria fazer com que a minha família parasse de orar, que a minha família parasse, aleluia, de fazer campanha em favor da minha vida. Ele queria fazer com que a minha família desistisse. Mas eu quero dizer nesta noite que eu louvo, eu glorifico e exalto a Deus, em primeiro lugar por eu poder estar aqui, em segundo lugar pela família qual tenho, porque a minha família fez o mesmo a qual está escrito ali no livro de Daniel, Daniel capítulo 12, aleluia, versículo 13: tu porém vai até o fim, aleluia, louvado seja Deus. E foi que a minha família fez. Eles continuaram a perseverar, continuaram a orar, aleluia, pedindo para que Deus, aleluia, me resgatasse. Eu quero te dizer nesta noite, aleluia, não desista do teu ente querido, não desista, aleluia, do teu familiar, porque na palavra do Senhor nos diz, lá em Jeremias 33:3, aleluia, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a quais tu não sabes, aleluia. Louvado, glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. E assim eu fui, aleluia, me aprofundando a cada dia mais, aleluia, no alcoolismo, aleluia, no submundo das drogas, andando com más companhias no meio da malandragem, aleluia. Eu me lembro quando muitas das vezes eu retornava para o meu lar, a minha irmã dizia assim para mim: olha, Deus usou aqui um vaso, mandou te dizer, Deus está te dando livramento de morte, Deus está, aleluia, fechando a tua sepultura. Eu olhava para a minha irmã e falava: olha, aqui nada, eu sou sangue bom, eu sou isso, aquilo outro, porque quem está aí fora no mundo vivendo no meio da malandragem, eles batem no peito, eles têm mania de dizer que são sangue bom, que são isso, aquilo outro, que faz e acontece, mas eles não são nada, assim também como eu não era nada. Mas hoje, para a glória de Deus, eu posso dizer o que está escrito lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo, aleluia, 13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, louvado, glorificado, exaltado, aleluia, aleluia, louvado seja o Deus, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia, grande Deus de poder e de glória. E assim então, irmãos, era a maneira como eu vivia. Eu quero dizer que era um sofrimento tanto para mim como para a minha família. A minha mãe e as minhas irmãs, aleluia, elas contam para mim, né, que quando elas iam dormir, elas já iam dormir de calça, de meia, de blusa, só mesmo preparada para pôr um sapato no pé e correr para a rua. Quando elas ouviam barulho de polícia na rua, elas corriam para a rua. Quando ouvia barulho de tiro, de briga, já corria para a rua, pensando que poderia ser alguma coisa comigo. E então a minha família não tinha paz. E a minha irmã, até esses dias eu estava falando com ela, minha irmã que mora em São Paulo, ela me relatou algo, e eu falei: eu vou contar isso lá, onde eu vou para os irmãos. Que ela falou: olha, eu estou me lembrando que os irmãos até mesmo falavam assim, ó, que muitas das vezes eles iam para matar você, eles passavam por você, e Deus, aleluia, não permitia que eles te viam. Eles passavam por mim, e era como assim eu ficasse invisível na frente deles. Isso é o que Deus faz, amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Eu me lembro, aleluia, quando foi um certo dia, eu arrumei uma confusão com um rapaz. E isso passou uma semana. Eu estava na esquina onde eu morava. Aquele rapaz juntamente com 3. Ali eles iam descendo uma ladeira. Eu era metido a valentão. Tudo eu queria resolver no braço. E ali eu fiquei esperando. E quando eles se aproximaram de mim, o que acontece? Eles falaram: aí, é você o fulano de tal? Eu falei: sou eu mesmo. Quando eu dei o primeiro passo, que eu ia partir para cima deles, aquele rapaz sacou uma arma e apontou para o meu peito. E por 2 vezes ali, ele puxou o gatilho da arma, e por 2 vezes ali a bala não saiu. E foi então como eu saí correndo. Eu ouvi um dizer para o outro: olha, pega a tua arma, que essa arma que eu estou não presta. O resultado qual foi? Eu tomei 3 tiros na minha perna esquerda. Eu tenho 3 marcas de tiro na minha perna esquerda. Esse foi o primeiro livramento de
morte a qual Deus me deu naquele dia. Eu me lembro que ali eu saí correndo, eu dobrei uma esquina e ali havia uma irmã, aleluia, da igreja até da congregação cristã, e ela estava orando, e Deus começou a falar com ela para que ela orasse em favor da minha vida. Aquela mulher começou ali a contender com Deus, falando: Senhor, por que logo eu tenho que orar por ele? Aquela mulher, ela não gostava muito de mim pela má fama que eu tinha, porque às vezes o filho dela andava comigo, e ali eu passei correndo na frente da casa dela, e ali aqueles rapazes atirando em mim para tentar acabar com a minha vida. Aquela mulher então, quando soube daquilo, passou alguns dias, ela foi até a minha casa para poder assim então me pedir perdão, amém? Porque, irmãos, infelizmente, aleluia, muitos têm mania de julgar, aleluia, quando vê uma pessoa que está envolvida aí no alcoolismo, aí que está envolvida aí nas drogas, no crime, no tráfico. Muitas das vezes, aleluia, é mais fácil apontar o dedo, é mais fácil criticar, aleluia, louvado seja Deus, do que dobrar o joelho e orar e pedir para que Deus, aleluia, salve aquela vida, para que Deus transforme, liberte aquela vida, aleluia, louvado seja Deus. Então que nós não venhamos ser assim, que nós venhamos realmente estar orando, clamando, pedindo para que Deus venha alcançar estas vidas e tirar elas da situação a qual elas estão, amém, aleluia. E assim então eu fui levando, aleluia, esta vida, aleluia. Eu me lembro, aleluia, que quando eu comecei a fumar o crack, eu comecei a pegar o que eu tinha de roupa e comecei a vender para poder assim então me drogar. E quando eu já não tinha mais, aleluia, o que vender, aquilo que era meu, a única coisa que eu não fazia, que muitos têm mania de fazer isso, que são viciados, era pegar as coisas de dentro da minha casa. Não, isso eu não fazia, eu me virava na rua. E quando eu não tinha mais o que vender, aquilo que era meu, eu me lembro muitas das vezes, eu ia de um ponto de ônibus ao outro, pedia R$1, um passo para o outro, porque naquela época era o tempo que, aleluia, a condução se pagava com passe, né, de transporte, para poder assim ajuntar um dinheiro, para poder assim então me drogar. E quando eu não fazia isso, muitas das vezes, eu comecei até mesmo a roubar, para poder arrumar um dinheiro, para poder assim então, aleluia, me drogar. E quando foi um certo dia, eu me lembro, aleluia, uma irmã foi até a casa da minha irmã, e ali ela abriu a palavra de Deus, e ali saiu, aleluia, a prisão de Paulo. E aquela irmã disse: olha, o teu irmão ele vai ser preso, não ora para Deus ter misericórdia da vida dele, Deus vai começar a tratar com a vida do teu irmão, aleluia. Eu me lembro que dois rapazes a qual eu andava com eles me fizeram um convite para que eu fosse fazer, aleluia, uma fita com eles, como diz aí fora no mundo, e próximo dali onde eu estava, e eu abri um comércio, eu não sabia o que era, eu escalei aquele sobrado, eu retirei algumas telhas daquele local, e quando ali eu entrei com aquele rapaz, havia ali alguns bujões, algumas coisas, e ele me disse: e agora? Eu falei: olha, agora que nós entramos aqui, o que tiver aqui, nós vamos pôr tudo para fora e vamos vender. E ali então foi o que eu fiz com ele, e o outro que estava lá embaixo esperando, colocamos tudo para fora. Eu me lembro, nós escondemos tudo num terreno baldio, e quando ali nós íamos negociar com o vizinho aquilo que havíamos roubado, o rapaz disse: olha, vem vindo aí aleluia, um carro. E quando eu olhei para o lado, para minha surpresa, eram duas viaturas da polícia. Ali aqueles policiais nos abordaram ali, e ali começou aquela sessão de espancamento. E ali eu me lembro, aleluia, eu tomei tanta borrachada, butinada, joelhada, e ali quando eles cansaram de bater na gente, nos algemaram e nos levaram ali para o distrito, aleluia, do 41DP lá em São Paulo. E eu me lembro quando eu cheguei ali naquele distrito, eles me jogaram ali dentro do corró, e ali o meu braço esquerdo eu não conseguia movimentar ele, da surra qual eu tinha tomado. Para me poder movimentar o meu braço esquerdo, eu tinha que pegar com a mão direita para poder movimentar o meu braço. E ali o que acontece? Ali de dentro do corró, eu fui lançado lá dentro junto com os outros presos. E quando foi no dia da visita, a minha irmã me falou que eu tinha hematoma até dentro da orelha, das borrachadas, da surra qual eu tinha tomado ali, aleluia, daqueles policiais. E a minha mãe continuou o quê? Orando, buscando a Deus em favor da minha vida.
E ali então Deus usou ali um vaso e falou: olha, Deus vai tirar o teu irmão de dentro daquele lugar. E a minha irmã, ela foi até o fórum, sem ser advogada, sem ser nada. Ela foi ali orientada. E ali, aleluia, ela levou umas papeladas, o juiz assinou. E ali ela levou no distrito. E ali eu recebi o alvará de soltura. E qual era a minha situação? Eu não podia passar de 10 horas na rua. Eu não podia me envolver em nenhuma confusão, senão eles iam me prendiam de novo. E ali então a minha mãe e as minhas irmãs, aleluia, pensaram: olha, desta vez ele vai se regenerar. Ele já tomou tiro, já apanhou, já foi preso. Dessa vez ele vai tomar jeito. Mas eu quero dizer que infelizmente, tanto a minha mãe como também as minhas irmãs, elas estavam enganadas. Porque tiro, surra, delegacia, presídio, casa de detenção, isso não salva, não transforma, não liberta o homem. Somente Deus pode salvar, transformar e libertar o homem. Eu quero dizer que se foi isso, né? Durante uma semana eu fiquei numa boa. Depois eu comecei a fazer tudo que eu estava fazendo em dobro. E quando assim eu me lembro, eu retornava para a minha casa, a minha irmã falava: olha, você sabe, você não pode ficar na rua, você não pode se envolver em confusão, você vai ser preso de novo. Eu falava: olha, que nada, se fosse para me ficar preso, eu ficava lá mesmo onde eu estava. E assim eu falava com a minha irmã. Por quê? Porque eu era um jovem muito rebelde, um coração muito duro, amém? Você que está aqui, eu creio, né, que deve ter alguns jovens aqui, aleluia. Quando teu pai e a tua mãe, aleluia, falar algo para você, ainda que eles venham falar alguma coisa que você não gosta, aleluia, que alguma coisa que vai, aleluia, assim, te confrontar, mas que você venha ouvir aquilo que o teu pai e a tua mãe fala. Por quê? Porque o pai e a mãe nunca vai falar nada, aleluia, de ruim, aleluia, para o filho, para a filha, amém? Muitas das vezes você vai dar ouvido para as pessoas aí fora no mundo, muitas das vezes elas não vão falar aquilo que você precisa ouvir. Por quê? Porque muitas das vezes, se eu falar isso para ele, para ela, eu vou desagradar ele ou ela, e ela não vai mais querer a minha amizade, não vai mais querer ser minha amiga, amém? Aleluia, louvado seja Deus. E assim então eu fui levando a minha vida, me envolvendo a cada dia mais em coisa errada, roubando, me prostituindo, aleluia, me drogando. E quando foi um certo dia, eu me lembro, eu estava retornando ali da favela, aonde eu morava, aleluia, ali o meu pai pegou e veio até a mim e disse: olha, que um homem havia agredido ele no bar. Eu falei para o meu pai ir embora, que eu ia resolver ali aquela parada, como eu dizia: pode ir embora, que quando ele sair, eu vou resolver isso aí com ele. E aquele homem, ele era um homem bem mais alto do que eu, ele era muito forte. E ali, por eu ser assim um viciado, e quem, aleluia, conhece aqui quem é viciado assim no crack, sabe que a pessoa é o quê? É só o pó, como fala, é só pele e osso, porque a pessoa não come e nem dorme. Assim era a minha vida, eu não comia e não dormia, eu passava noites e mais noites ali dentro daquela favela. Eu me lembro que eu passava 2, 3, 4 dias sem dormir e sem comer. A única coisa que eu fazia era me drogar e beber. Então eu era só pele e osso. E aquele homem, por ele ser um homem alto, um homem muito forte, eu não vi outra maneira de resolver aquilo a não ser pegar um caibro e ficar esperando ele sair dali de dentro daquele bar. E quando ele ali saiu de dentro daquele bar, um rapaz ao qual estava comigo também pegou um caibro, e ali eu comecei a falar com ele o porquê ele havia agredido meu pai. E ali então, aleluia, aquele homem, e quando ele foi querer se explicar, eu já peguei e dei uma paulada nele, ele foi correr, eu dei outra, ele caiu no chão, enfim. Ali eu dei algumas pauladas naquele homem junto com o rapaz da qual estava comigo. E foi então quando eu tive que sair fugido de onde eu morava, porque senão eu ia ser preso de novo, ou a família daquele homem ia dar cabo da minha vida. E foi então quando eu fui morar em outro bairro, comecei a morar com a minha avó. E eu quero dizer que ali foi quando Deus começou a trabalhar na minha vida, porque aos poucos eu fui deixando de fumar maconha, eu fui deixando de cheirar cocaína, eu fui deixando, aleluia, de fumar o crack. O único vício qual eu tinha era o vício da bebida, aleluia, e o vício do cigarro. Eu me lembro que até mesmo eu arrumei um emprego e comecei, aleluia, a trabalhar.
E ali então eu me lembro que um certo dia, eu não sei o que deu em mim, eu saí na hora do almoço e fui até a casa de um conhecido meu. Ali eu comecei a beber com ele. Eu já estava embriagado. Ele me fez um convite para que eu fosse com ele ali naquela favela, onde nós tínhamos o hábito de ficar. E ali eu falei que ia lá com ele. E quando ele deu o sinal para o ônibus, que ele entrou dentro daquele ônibus, eu entrei atrás. E ali, aleluia, eu me lembro, eu estava sem camisa. O motorista pediu para que eu descesse do ônibus, e pelo fato de eu estar embriagado, eu não queria descer. Eu comecei a discutir com aquele homem. E ali então eu disse para que ele descesse do ônibus, que eu ia resolver com ele no braço. O resultado qual foi? Do segundo degrau qual estava, aquele homem sacou um revólver calibre 38, me deu um tiro aqui, ó, de queima-roupa na boca. Do segundo degrau qual estava, eu fui cair lá embaixo no chão, e ali ele fugiu com o ônibus. O rapaz da qual estava comigo parou um carro e me levou para o hospital. Chegando ali aquele hospital não tinha recurso. Eu fui transferido para o hospital do Santa Marcelina, lá em Itaquera. E quando chegou ali, eles me colocaram deitado no chão. Quando a minha família chegou ali e disse para que eles me colocassem no quarto, e eles disseram: olha, não tem como, não tem vaga. E ali a minha irmã foi até uma igreja e pediu para que o pastor orasse em favor da minha vida. E aquele pastor, ele orou e disse: olha, o Deus vai, aleluia, tirar o teu irmão dali. E ali passou algumas horas, eu lá deitado no chão. A minha irmã falou: olha, pastor, ela retornou na igreja e disse: o meu irmão ainda está lá, deitado no chão. Ele disse: olha, até meia-noite ainda é hoje. E foi então quando mais uma vez Deus trabalhou em favor da minha vida. Eu tenho uma prima que tem bastante conhecimento com essas pessoas que são envolvidas na política. Ela entrou em contato com o vereador. Aquele homem entrou em contato ali com aquele hospital e disse: o que é necessário para retirar ele daí? Uma ambulância da UTI ou uma ambulância normal? Ou vocês colocam ele no quarto? Por aquele homem ter um certo poder, eles me pegaram, me colocaram no quarto ali, me limparam. E ali eu fiquei sem saber qual era a minha situação. E quando chegou no dia da visita, a minha irmã perguntou para os médicos qual era a minha situação. E pelo fato dela estar grávida, eles não queriam contar para a minha irmã o que havia acontecido comigo. E de tanto a minha irmã insistir, eles falaram: olha, o tiro a qual ele tomou, a bala, aleluia, atingiu, aleluia, a espinha óssea dele. Não, e você pode levar ele até para os Estados Unidos, que não tem como retirar esta bala. E de hoje em diante, o teu irmão não vai mais andar, ele está paralítico. E ali a minha irmã foi me visitar, e sem eu saber de nada, ela não me falou nada. E ali ela começou a conversar comigo. E quando assim de repente apareceu um casal da Assembleia de Deus que estava fazendo a obra ali dentro daquele hospital, e perguntou se podia orar em favor da minha vida. Ali eu, aleluia, disse que podia. Ali eles começaram a orar em favor da minha vida. Eles me ungiram e foram embora. E quando acabou ali o horário da visita, a minha irmã assim também foi embora. E eu, sem saber o que estava acontecendo, eu chamei a enfermeira e disse àquela mulher: olha, eu quero levantar, me ajuda a levantar, eu não aguento mais ficar aqui deitado nesta cama. Aquela mulher olhou para mim e disse: olha, você vai ficar querendo